Aula 5, parte 1, circuitos elétricos, métodos de análise nodal e análise de malhas. Eu gosto muito de... Eu vou logo começar por uma coisa que não é nem habitual, que é o fim da transparência. Está escrito aqui, parte mais importante da matéria. Em vários slides, essa frase vai aparecer. E por quê? Porque eu quero que vocês prestem bem atenção nesses dois métodos que nós vamos apresentar aqui, que é análise nodal e métodos das malhas, que são os mais usuais na solução de circuitos, na análise de circuito. Para você ter uma ideia, programas como o PSPAS é baseado na análise nodal. Tem outros que são baseados em método das malhas. Fica aí, dependendo da topologia do circuito, qual é o melhor método para analisar o circuito. A pergunta que eu gosto muito de fazer, na minha vida, eu me pautei muito por isso, eu gosto de saber por que eu estou aprendendo as coisas. Né? Se vale a pena eu aprender aquilo e colocar aquilo dentro dos meus conhecimentos ou não. Tem certas coisas que eu falo, isso aqui eu não entendi, por que eu tenho que saber isso? Então, vamos lá. Qualquer circuito linear, vocês estão aptos a resolver baseados na lei de Ohm e nas leis de Kirchhoff, a lei de tensão e a lei de corrente. Até aí tudo bem, professor. Né? Então, vamos lá. Qual o objetivo do análise de circuito? Encontrar tensões de corrente nos elementos. Então, cada elemento do circuito, ele introduz duas variáveis, ou duas incógnitas, tensão e a corrente. Imagine que você tem um circuito com 5 elementos. Então, você tem como incógnita tensão e corrente em 1, 2, 3, 4, 5. O que significa que você vai trabalhar, você vai ter que resolver um sistema de equações, né, de 10 equações linearmente independentes, né, para encontrar aquelas 10 incógnitas. Eu estou falando de um circuitinho pequeno, de circuito que nós vamos resolver aqui de maneira muito fácil. Agora, imagine um circuito complexo de um produto industrial. Olha. Professor, aí tem um computador, mas você tem que formular as questões. Você tem que formular um algoritmo para ele resolver. Esses dois métodos que nós vamos aprender reduzem drasticamente o número de equações necessárias para a gente encontrar todas as tensões e todas as correntes dos elementos. Como é que ele faz isso? Ele introduz uma nova variável. Né? Essa nova variável, hoje a gente vai trabalhar com tensão no nó, que é esse método 1. Então, ele vai introduzir uma nova variável que ele chama tensão no nó. Preste atenção. Olha, tensão no nó, preste atenção. Tensão no nó é essa aqui, Nó 1. Esse circuito tem quantos nós? O que é um nó? Um nó a gente vai ver, vamos nivelar esse conhecimento, porque ele é super importante por causa de um teorema chamado teorema fundamental de redes. Aqui eu tenho um nó, né? Eu tenho um encontro aqui de dois elementos, tem dois nós. Tem um encontro aqui de dois elementos, tem 3 nós. Tem encontro de 2 elementos, tem 4 nós. Esse nós não tem, a gente sabe que não tem corrente. E como esse fio é um fio ideal, ele está aqui só para ligar o elemento 1 ao elemento 2. A tensão realmente que existe é V, que é dado aqui, que é 12 volts, e nesse elemento aqui, vamos pegar esse aqui. Existe aqui uma tensão, que é o V em 3K, né? Que está passando a corrente em I. Então, no elemento 3. O que o método fala, ele vai ignorar essas tensões. Olha que loucura. Essas tensões sobre os elementos, ele vai ignorar.
As tensões sobre o elemento ele vai ignorar. As tensões sobre o elemento ele vai ignorar. E vai introduzir uma tensão que é uma tensão auxiliar de cálculo. Se eu for no laboratório, eu vou encontrar o quê? As tensões sobre os elementos. Eu vou medir lá a corrente sobre o resistor de 9K, a tensão nos terminais do resistor de 9K. Aqui eu estou introduzindo o que eu estou chamando de tensão no nó. V1, V2, V3. Essas tensões serão as únicas... Olha que coisa fantástica eu vou falar. Essas tensões com essas mãozinhas serão as únicas incógnitas do nosso problema. Se eu souber calcular V1, V2 e V3, eu saberei quais são os valores das tensões e corrente dos elementos. Ok? A primeira coisa que eu falei aqui foi sobre nó, sobre o teorema fundamental de redes. E eu disse que a gente ia nivelar o nosso conhecimento para quando eu falar ramo, laço, equação linearmente independente, nó, todos nós tenhamos a mesma compreensão. Vamos começar por nó. O que é... Opa! O que é um nó? Bem, nó é o encontro de dois elementos, é a conexão de dois ou mais elementos, né? Então, a gente vai definir nó. É o encontro a um ponto do circuito comum a dois ou mais elementos. Ó, nesse circuito aqui que eu estou vendo, eu tenho A, B, que está tudo aqui em verdão, nem vou sublinhar, e C. Então, eu tenho 3 nós, né? Tranquilo. Então, nó teve a conexão de dois ou mais elementos, é um nó. Muito bem. O que será um ramo? Ramo tem uma definição que eu vou dar aqui, né? Que na realidade é o caminho entre dois nós, compreendendo unicamente um elemento, né? Ou é o número de elementos no circuito, né? Então, se eu pegar esse circuito, antes de falar a definição, quantos elementos tem esse circuito? Esse elemento tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? Ó, a definição, qual é a definição de ramo? É o caminho entre dois nós e contém um único elemento. Então, é o elemento. Né? Ah, professor, se eu tivesse um elemento aqui solto, por que você quer esse elemento? Esse elemento está de bobeira aí. Eletricamente ele não existe, né? Porque está em aberto, não vai ter corrente, né? E não vai ter tensão. Agora vem a definição mais importante. Né? Qual é a definição mais importante? É de laço. O que é o laço? O laço é um caminho fechado que parte de um nó, ó, passa única e exclusivamente. Ele não passa duas vezes no mesmo nó. Ele vem para esse nó, ele pode vir para esse, voltar para esse, ó. Então, o que é um laço? É um caminho fechado que sai de um nó, percorre uma única vez outros nós e retorna ao nó inicial. Por isso é um caminho fechado. Laço, ó. Aqui ainda são os elementos, né? Laço. É um caminho fechado em um circuito, passando apenas uma vez em cada nó e terminando no nó de partida. Ah, ó. Isso aqui é um laço, por quê? Sair daqui, desse nó, sair no nó C,
passei para o nó B, voltei para o nó C. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ramo eu tinha 5, eu acertei. Nó eu tinha 3, eu acertei. Ramos, eu tenho aqui, ó, um ramo, porque eu saí de um nó, fui para o outro. Ah, eu tenho aqui 3 ramos, é verdade? Deixa eu ver aqui se é verdade. Vamos botar aqui, limpar. Eu não posso ter esse, 3 aqui, eu não posso ter esse caminho aqui. Saiu do nó B, esse caminho 4. Saiu do nó B. Saiu do nó B. Veio para o nó C. Veio para o nó A, voltou para o nó B. É o caminho fechado em um circuito, passando apenas uma vez em cada nó e terminando o nó de partida. Opa, então tem esse nó aqui. Aí eu só tenho esse, eu tenho vários outros, ó. Outra cor aqui, verde, verde, não, verde, azul. Várias outras, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Saí do nó B, vim para o nó C, voltei para o nó B. Então, eu tenho aqui 4, está aqui 5. Muito bem. Tem outro? Tenho. Né? Eu posso ter, então agora, amarelo, será que amarelo fica bom? Verde, eu não vou ver que o desenho está todo verde. Roxo, eu não vou ver roxo. Ó, vou sair do nó A, vou para o nó B, por aqui, volto para cá. Saí do nó A, passei para o nó B, passei para o nó C, só que incluí um outro ramo que não era aqui. Ah, são 6. Gente, quantos laços eu tenho? Eu tenho uma infinidade de laços a partir dessa definição. Agora eu vou fazer uma outra definição. Eu quero que o laço seja linearmente independente. Eu quero que o laço seja linearmente independente. O que é um laço linearmente independente? É um laço que sai do nó, percorre um caminho, passando uma vez em cada nó, e volta para o mesmo nó, que contém, olha que coisa impressionante isso aqui, que contém pelo menos um ramo, então um elemento, ramo aqui é o elemento, contém um elemento que não faz parte do outro laço independente. Então vamos apagar tudo para ver se eu consigo. Vamos apagar tudo. Ó, laço 1. Inclui esse elemento. Inclui esse elemento. Inclui esse elemento. Ok. Então, esse laço aqui está tranquilo. Laço 2. Ele dá uma informação nova. Está aqui. Opa, então está dentro da minha definição. Laço 3. Esse aqui já porque esse aqui já pertencia, o 1 já tinha falado dele. O laço 2 falou desse. O laço 3 não pode falar desse aqui, porque foi o laço 2 que falou. Então, o laço 3 vai falar desse elemento. Então, essas 3 equações, cada uma deu uma informação diferente. Ok? Em cada equação dessa, se introduziu um componente novo do circuito. Essa nova equação aqui que eu fiz, vamos ver. Vou mudar a cor aqui, botar em azul. Azul é bom para lá. Esse elemento já pertence ao laço 1. Esse outro, ele vem por aqui, ó. Vamos sair daqui. Esse elemento 2 já pertence ao laço 3, então não vale para mim. Eu venho para cá. Esse elemento já pertence ao laço 1, também não vale para mim. Então, eu não introduzi nenhuma nova informação.
Então, esse laço não é um laço linearmente independente. Ele pode ser construído, ele pode ser obtido a partir dos outros laços. O laço 4 pode ser obtido, as informações do laço 4, através do laço 1, laço 2 e laço 3. É por isso que vem a definição. Contém pelo menos um ramo que não faz parte de outro laço independente. Gente, que coisa maravilhosa. Eu sei o que é um nó, eu sei o que é um ramo e eu sei o que é um laço independente. O teorema fundamental da topologia de redes, o que é que ele fala? Ele fala que B é brecha em inglês, ramo em português, né? B. O número de ramos é igual ao número de laços, LI, mais o número de nós menos 1. Olha que coisa fantástica. Esse teorema é muito importante porque ele me permite dizer o quê? O que é B? B é um elemento, né? Esse elemento tem tensão, corrente. Né? B é o número de elementos. Ele está dizendo aqui que L, esse teorema é importante, que ele vai me permitir calcular L. L, o que é L? L é o número de equações linearmente independentes. É sempre o número de elementos menos N menos 1, ou menos N mais 1, como você achar melhor. Ó, esse circuito aqui, ó, quantos ramos ele tem? Ele tem... A gente já sabe, vamos contar novamente. 1, 2, ramos são os elementos. 2, 3, 4, 5. Né? Então, se eu quiser saber qual é o número de equações linearmente independentes que esse circuito tem, eu vou botar B, 5. N é o número de nós. Eu venho aqui, eu tenho 1, 2, 3 nós. Que maravilha. Então, B menos 3 menos 1, 2. Então, esse circuito tem que ter 3 equações linearmente independentes. Agora eu posso fazer, ó, uma, se eu quiser. 2, se eu quiser. E se eu quiser, eu posso fazer 3 aqui, ó. Eu posso escolher qualquer uma das 3 equações que eu quero. Eu sei que esse circuito tem 3 equações linearmente independentes. Ó, esse primeiro, né? Inclui esse primeiro. Inclui esse elemento e esse. Esse segundo, novidade é esse aqui. E esse terceiro, a novidade é o elemento 5. Maravilha? Então, esse teorema é fundamental. Deixa eu ver, deve ter alguma coisa escrita aqui, né? Calcule o número de ramos do circuito abaixo. O número de ramos que eu calculei é muito fácil. L eu já calculei. 3. N menos 1. 3 nó menos 2. Então, o número de ramos vai ser L. 3N. 3. O número de ramos é 5. Correto? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Brendo, você já chegou? Gabriel Almeida. Bom dia, professor. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Gabriel, você entendeu o que a gente fez? Entendi. Gabriel, só para a gente consolidar, vamos calcular o número de laços independentes desse circuito
utilizando o teorema fundamental de topologia de rede? Tu me ajudas? Ajuda. Então vamos embora lá, Gabriel. Eu vou escrever aqui a equação, tá? Vamos primeiro B colocar a questão é o dos número de pontos. ramos, L o número de laços independentes e N menos 1 é o número de nós, N é o número de nós do circuito, menos 1 quer dizer. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer, né, eu quero achar um número de laços, né? Então tem que saber o número de ramos e o número de nós. Esse circuito, quando você olha, o Gabriel, quantos nós você... Você está lembrando o que é nó? Nó é um Sim, encontro, eu é a contei 5. conexão de dois ou mais elementos, não é isso? Isso, eu contei 5. Você contou 5, vamos lá. Você contou um aqui, esses dois aqui, não foi? Isso. Esse aqui de baixo, que é um só, 4 e 5. Contou certinho, né? Então a gente já pode colocar que nós temos número de nós igual a 5, certo? Correto. Agora eu quero o número de ramos. Ramos é igual aos elementos. Conta para mim quantos ramos nós vamos ter. Ramo é elemento. Isso aqui é um elemento, né? Aham. 2, 3. 8 ramos, professor? Quanto você contou? 8. 4, Entre os nós diferentes. 5, 6, 7, 8. Certinho, né? Certinho, você contou certinho. Então vamos ver aqui. Número de ramo. 8, né? Então o número de equações LI que você tem que achar do circuito são quantas? Vai ser B, né? Vai ser aqui. L, eu vou escrever L. Tu igual a L. Menos L é igual a B, B8. mais 7. Não, Não. menos L 7. está aqui, você passou isso para cá. É, Menos, né? 5. É isso? Não, menos 4. 4. 4. Então você tem que encontrar 4 equações LI, tá? Manda brasa. Ó, vai ficar difícil você fazer, mas parece que é claro nesse circuito, né? Você podia escolher essa aqui, né? Essa aqui. Essa aqui. Ó, porque, ó, essa incluiu esse elemento, esse e esse. Concordas? Concordo. Essa outra que você escolheu, essa aqui incluiu esse e esse. Essa terceira que você escolheu aqui, incluiu essa terceira incluiu esse elemento, correto? Só sobrou esse elemento aqui. Que é o nosso último laço. Aí você vem aqui e pode escolher essa aqui, certo? Correto. E aí você tem 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Gabriel, deixa eu apagar aqui. Foi isso que foi feito. 8, deu 4, 1, 3, 4. Né? Ó, porque essas são LI. Você podia ter feito essa escolha aqui, não podia, Gabriel? Ó, 1, azulzinha, 2, 3. E para esse elemento aqui, E em já tem vez o de você ter nosso. escolhido essa aqui, No você nosso podia ter grande. escolhido a de fora. Concordas comigo? Concordo, sim. Então, a escolha das LIs é de sua responsabilidade. Se só escolher 3, tem alguma coisa errada, porque o teorema está dizendo que tem 4. Entendeste? Entendi, professor. Por exemplo, uma escolha equivocada. Vamos fazer uma escolha equivocada. Estou distraído, nem sei se eu vou conseguir. Esses improvisos são... Aí fiz as... Vai ser uma. Deixa eu ver. 2. Pronto, eu acho que vai dar. Ó, fiz a escolha aqui.
Uma. Fiz essa escolha aqui, ó, Gabriel. Não é um laço isso, pela definição? Sim, Aí fiz essa mas escolha aqui, não, essa vai dar também. Essa vai dar. Porque aí você pode fazer um quarto laço. Passa aqui, ó. a Esse gente aqui tem um laço só de resistores. é que passa pela fonte. Aí você tem novamente quatro equações. Tem certos teoremas, por isso que esse teorema é importante, né? Porque ali, ó, eu sabia que tinha 4, achei a quarta. Tá tranquilo isso? Hein, Gabriel? Um dos laços só tem os resistores. É. Posso continuar? Pode. Ó, agora que o Gabriel nos deixou muito ao par do B, vamos supor que eu dê esse problema para vocês. Esse é o problema, vamos dizer, podia ser o problema do teste dessa semana. Encontre as tensões de corrente nos B ramos do circuito abaixo. Eu vou resolver esse circuito à luz de equações de Kirchhoff e lei de Ohm. Depois eu vou introduzir análise nodal para vocês verem o que, vai acontecer com o número de equações necessárias para resolver esse circuito. Ok? Isso é uma estratégia. É um circuito típico. Aí eu olho para esse circuito, o que eu quero? Eu quero tensão e corrente nos B ramos do circuito. Eu quero em todos os elementos do circuito. Então, eu vou contar os elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu quero tensão e corrente nos 5 elementos do circuito. 5 elementos, 5 tensões, 5 correntes. Então, eu tenho aqui nesse meu probleminha bobo, eu tenho, deixa eu ver aqui, 10 incógnitas. Incógnitas. Não é isso? Eu preciso, então, de 10 incógnitas, eu preciso de 10 equações. L. Aí que entra o problema. Como obter essas 10 equações LI? Elas têm que ser obtidas da LKT, lei de Kirchhoff de tensão, que eu conheço, da LKC, lei de Kirchhoff de corrente, que eu conheço, e da lei de Ohm, que eu conheço. As 10 equações têm que sair daqui, porque é o que eu conheço. E eu digo que o circuito é possível resolver, né? Então, vamos lá. Ó. Tensões de corrente cartesiana são desconhecidas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ramos, 10 tensões, 5 tensões e 5 correntes, 10 incógnitas. Ah, eu já sabia disso. Preciso de... Então, para cada ramo que eu introduzo no circuito, eu introduzo 2 equações. Que maravilha! Né? Então, preciso de 10 equações LI, linearmente independentes. Ó, as primeiras, eu falei que a gente obtinha tudo a lei de Ohm, LKC e LKT. As primeiras 5 equações eu vou obter da lei de Ohm, porque ó, V1, vamos supor que V1 igual a R1 e 1, V2 igual V2 igual a R2 e 2,
V3 igual a R3 e 3, V4 igual a R4 e 4, V5 igual a R5 e 5. Os R's são todas resistências, os valores da resistência são todas conhecidas. Se eu calcular as correntes, automaticamente eu calculo as tensões. Opa! Então eu tenho aqui, pela lei de Ohm, a famosa lei de Ohm me fornece, 5 equações. Cá. Se eu conhecer as correntes, eu conheço as tensões pela lei de Ohm. Maravilha. Como conhecer as correntes? Putz, que pergunta. As outras 5 equações só podem sair da LKT mais a LKC. Daí surge a importância, olha, do teorema fundamental de redes. O teorema fundamental de topologia de rede eu até escrevi aqui. Esse B é o número de... Olha que coisa fantástica. B, escrevi grandão, depois eu apago. B é o número de ramos, está dito aqui. Mas para cada B, eu tenho uma tensão V e uma corrente I. Cada B aqui, está aqui, veja esse aqui. Eu tenho uma tensão e uma corrente. A tensão, essa tensão aqui, se eu conhecer essa corrente, é dada pela LKT. Então B, que é o número de elementos, vai também ser o responsável por me dar as equações, B equações, porque eu preciso de 2B equações para resolver o problema. Eu tenho 5 elementos, eu tenho 10 incógnitas. 5 equações saem da lei de Ohm, que vai me dar V. As outras 5 vão sair, B, vão sair da topologia de redes. Vai sair do número de laços, olha que fantástico, independentes, mais o número de nós menos 1. Eu estou precisando de 5 equações, então eu tenho aqui B, AB, 5. Eu já coloquei 5. Número de nós, 1, 2, 3. 5 é igual a L menos 2, 3 menos 1, 2. Então, vou ter L igual a quantas? 3. O que está dizendo esse teorema? Que eu vou ter 3 equações LI dado por LKT e 2 equações LI dado por LKC. Que teorema forte! Vou apagar algumas coisas aqui para ver se a gente confirma. Vou apagar só isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Pronto. Então vamos lá. Eu vou botar um apontador. Então vamos lá. Lei de Kirchhoff de corrente, né? Número de nós que eu tenho. Tem 1, 2, 3. Vamos aplicar LKC, os 3 nós que nós temos, e ver o que é que acontece. Nó A. Nó A está aqui. Eu tenho, entrando no nó A, I3. I3 menos I2 menos I1 igual a 0. I3 menos I2 menos I1 igual a 0. Boa. Nó B. Nó B está aqui.
eu tenho... Está tudo saindo, ó. Menos de 3, menos de 4, menos de 5 igual a 0. Nó B. Menos de 3, menos de 4, menos de 5 igual a 0. Nó C. Nó C está aqui. Eu tenho I1 mais I2 mais I3 mais I5 igual a 0. Nó C. I1 mais I2. Cadê? I3, eu botei... Aí, I3 não, I1 mais I2 mais I4 mais I5 igual a 0. Muito bem. O teorema está dizendo, ó, que a LKC só vai me dar 2 LI. Aqui eu tenho 3. Qual é o conceito de LI? Que ela vai me dar uma informação nova, que ela não pode ser obtida das duas anteriores, ou das equações anteriores. Olha que coisa legal. I1 e I2 está na equação A. I4 e I5 está na equação B. Então, essa equação aqui não tem nenhuma nova informação. Essa equação não é independente. Então, as outras duas equações são independentes porque cada uma delas contém uma informação que não está incluída nas outras. Gente! Que maravilha! Olha! Confirmou meu teorema. Gente, que maravilha, né? O que quer dizer isso? Que a LKT me deu as duas equações necessárias. Então eu tenho 5 da lei de Ohm. Vamos contando. 2 da LKC, 5 e 2, 7. Opa! Então, eu vou ter, ó, tá aqui, ó, duas equações vindo de n-1. Então, eu vou ter que a LKT, ele está dizendo aqui, que a LKT, agora vai ser responsável pelas outras 3 equações. Será? Então, vamos lá? Deixa eu apagar essa coisa, ficou errada aqui, né? Então, vamos lá. Ó, 3L1, 2, 3. Gabriel, podia escolher outra, mas essa aqui me achei assim, fácil, incluiu todos os elementos numa boa. Vamos partir para a vermelha, a partir daqui, ó. Vx, né? Vx mais V1 menos V2 igual a 0. Ok? Essa aqui já foi. Essa aqui já foi, ok. Vamos fazer essa aqui. Tá ok, melhor ok. Fazer essa outra aqui. Vou partir de V2. Né? V2 mais V3. Estou aqui, né? Mais V3. Estou no mesmo sentido. Mais V3. Menos V4. Menos Vx. Vy, né? Está aqui. Está no sentido contrário, ó. Menos Vy igual a 0. Vy eu botei em vermelho porque é uma fonte 36 volts. Ok também. Ok. Agora eu vou para a próxima. Essa aqui. Então, essa aqui, ó, mesmo sentido, vai ser Vx, azul, né? Desculpa, Vy, mais V4, menos V5, igual a 0. Ó, então vamos ver aqui. Informação nova, V1 e V2. Informação nova, V3 e V4. Informação nova, V5. Opa! Obtive o quê? 3 equações.
De onde é que elas vieram? Daqui, ó, daqui. Olha que teorema fantástico. Aí que entra a importância do teorema fundamental. B erramos, então ela vai me dar, se eu tiver 10 elementos, 10 equações. Se eu tiver 5 elementos, 5 equações. Onde é que estão as outras 5? Lei de Ohm. Que maravilha, né? Então vamos resolver o problema. Um problema. 5 elementos, 10 equações. A primeira coisa que você faz, escrever as equações da lei de Ohm. V igual a RI. Ó, então, você vai ter 5V, né, igual a RI. O segundo passo é você vai fazer apelo a quem? A LKT e a LKC. Lei de Ohm aqui, ok, você já fez. Aí você vem aqui, ó, vai fazer LKC. O que é que está me dizendo LKC? LKC, 5 elementos, né? É a lei de nó, né? 5 elementos, tem 3 nós. A gente viu que não vai ser independente, então vai me dar n menos 1 equações sempre. Se tem 3 nós, ela vai me dar 2 equações. Está aqui. Ó, aqui em cima. Cadê minha caneta? Aqui em cima eu tive as 5 equações. Lei de Ohm. Aqui eu tive 2 equações. Lei de LKC. Agora eu vou aplicar a LKT. Atenção, veja o número de nós, de malhas ou de laços independentes, né? Eu vi que eu vou ter 3 equações. Ó. Dada por quem? Pela LKT. Né? Depois que eu faço isso, eu tenho uma equação aqui. Deixa eu apagar. Eu tenho uma equação aqui em I, 2 equações em I. Eu quero calcular quem? Eu quero calcular I, porque eu calculando I... meu Deus. Porque eu calculando I... Aqui eu calculando I... Eu automaticamente começo a ver. Então, ó, aqui eu tenho 2 equações dado por I. Aqui eu tenho 3 equações que estão me relacionando V. Mas V é igual a RI. Então o terceiro passo vai ser eu substituir em LKT, né, a lei de Ohm. Se eu fizer isso, ó, eu estou mal nisso aqui. Ó. Se eu fizer isso, esse LKT vai ficar em função ó, de RI. Então, vou ter 2 equações dadas por LKC de I e 3 equações dadas por LKT que também me relacionam com I. Então eu tenho no total, ó, 5 equações que me relacionam I. Então dá para eu resolver para I1, I2, I3, I4 e 5, porque eu tenho 5 equações LI. Acho I. Depois que eu calculo I, vou lá na lei de Ohm, V igual a RI, acho todos os Vs. Olha, assim é fácil, né? 5 passinhos que resolve o problema pelas equações, usando única e exclusivamente o quê? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff de tensão e corrente. Alguma dúvida até aí? João Bastos, de Maia e Pádua. Tudo bem com você? Tudo bem, sim, professor.
Bom dia. Deu para entender, João, como é que a gente resolve da maneira clássica o problema? Sim, professor. Entendi, sim. Então, João, agora eu vou introduzir a análise nodal, tá? Quando eu introduzo a análise nodal, João, análise nodal, já vi uma frase aqui fantástica, né, João? Simplificando o problema. Isso é muito bom, né? Uhum. Então, João, eu gostaria que agora você prestasse atenção. Bebe uma água, dá uma levantada para a coluna, vou até fazer aqui também. A coluna estirar, né? E vamos começar. Está na hora, quase 9 horas, 1 hora, levantei na hora certa. Vamos simplificar o problema. Esse problema tem 5 elementos, vamos pegar ele como elemento base. Eu preciso de 10 equações ali. Preciso 5 dadas pela lei de Ohm. 5 dadas pela lei de Ohm. 2 dadas pela lei de Kirchhoff, n menos 1 tem 3 nós, e 3 dadas, tudo baseado, L igual a B, número de ramos, menos o número de nó menos 1. O que diz a análise nodal que eu não preciso... Eu não... olha aqui, eu não preciso, eu vou esquecer isso. Gente... Eu vou esquecer isso e vou introduzir uma outra variável. Uma variável que eu vou chamar de tensão nodal, que eu já disse isso, eu vou esquecer. Agora, eu não vou mais calcular isso. Isso aí faz sentido. Você jogou fora. O que é que você jogou fora, professor? Eu joguei fora L, K, T. Peguei, ó. O barulho de papel. Pum, joguei na lata de lixo, mas botei numa lata de lixo perto daqui que eu posso recuperar na hora que eu quiser. E vou trabalhar só com LKT e lei de Ohm. Gente, você está dizendo que não vai precisar disso? Estou dizendo isso. Estou dizendo, como eu joguei na lata de lixo a LKT, não quero mais calcular tensão, não quero mais calcular tensão, não quero mais calcular tensão. Só quero calcular as correntes que estão aqui. Como é que você vai fazer isso? Eu vou introduzir uma variável auxiliar chamada tensão nodal. Dos 3 nós, eu pego um nó de referência. Peguei esse aqui, ó. Em relação a esse nó, que tensão é esse nó que eu estou chamando? Chama esse nó V3. V3, eu vou dizer que esse nó tem tensão igual a 0. O senhor está dizendo que o V3 é o terra? Boa! Boa! E vou fazer todas diferença de potencial dos outros nós em relação a esse nó de referência que é a tensão é igual a 0. Então, vou colocar aqui, ó, um V1 grandão, que é a tensão do nó 1, V2 grandão, que é a tensão do nó 2. Agora, as incógnitas do meu problema, para eu resolver, vão ser única e exclusivamente V1 e V2. Se eu calcular V1 e V2, o que eu estou dizendo? Que com V1 e V2, eu posso calcular os Is. E com os Is, eu posso calcular os Vs. Que maravilha, cara. Então, toda a minha atenção é aqui, ó. Minhas novas variáveis. Todo o meu problema agora consiste em calcular V1 e V2. Maravilha, né, cara? Maravilha!
Ó. Utilizar a tensão nos nós do circuito em relação ao nó de referência, ao invés da tensão de ramo, a tensão entre os terminais de cada ramo. Eu acho que eu falei melhor do que está aí. Eu estou modesto. Ó. V1 e V2. Vou montar um sistema de equação, quando as minhas incógnitas vai ser V1 e V2. Genial, né? Genial. Só para a gente começar. Está vendo esses três elementos, R1, R2 e R3? Né? Então, eu tenho um nó referência, V3, 0. Vamos botar aqui 10. Não vou usar agora, vou usar daqui a pouco. 10 volts. V2, 5 volts. Como é que eu consegui? Resolvi o problema e achei esses valores. Deixa ele lá escondidinho, só para gente. Quem é a tensão sobre o resistor R1 sobre o resistor R2? Que são as tensões nos elementos. Ó. Então, aqui, tensão no nó V1 e V2, tensão dos elementos V1, V2 e V3. Ok? O que eu estou dizendo é que é possível escrever V1, V em R1, V em R2 e VR3 em função da tensão nos nós. Eu já resolvi o problema e encontrei V1 igual a 10 volts e V2 igual a 5 volts. Deixa para lá. Qual é a tensão dos terminais de R1? R1 está aqui. R1 está aqui. A tensão nos terminais de R1 é V13, que é igual a V1 menos 0, que é V3, né? Não é isso? É igual a V1 menos 0, que é igual ao próprio V1. Agora, o que é a tensão nos terminais V2? Desculpa, R2. R2 está aqui. O que é a tensão no R2? R2 vai ser V2 menos 0, então vai ser igual a V2. Quem é a tensão no terminal R3? R3. R3 vai ser o V12, que vai ser V1 menos V2. Então, eu escrevi todas as tensões. Se eu encontrar as tensões nodais, eu conheço as tensões de ramo. Se eu conheço as tensões de ramo, a lei de Ohm me permite calcular as correntes de ramo. Pá, pará, pá, pá, pá. É o que nós iremos ver hoje, né? Para simplificar o problema, nós vamos colocar no nosso circuito, só para iniciar, só vai ter fontes de corrente. Fonte de corrente inicialmente independentes. Se der tempo, corrente, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não vai dar. Deixa para a próxima aula. Mas se der tempo, a gente bota fonte de correntes dependentes. Aí, no segundo momento, que é a segunda parte 2, eu vou incluir as fontes de tensão. Vou incluir, com as fontes de tensão, eu vou incluir todas as formas de energia que nós conhecemos. Todas as formas de energia maldita. Todas as formas de fonte de energia que nós estudamos. Fonte de tensão de corrente independente, fonte de tensão de corrente dependente. Vai ser uma escalinha. Aí depois eu introduzo fonte de tensão independente mais uma fonte de tensão dependente. Então, o último problema que eu faço tem uma fonte de tensão independente, tem uma fonte de tensão dependente, tem uma fonte de corrente independente, tem uma fonte de tensão de corrente dependente. No último problema, quando a gente acabar isso aqui, ó, vão ter essas 4 fontes no mesmo problema. E eu vou resolver um problema cabeludo pelo método de análise nodal. Esse é o meu princípio. Se eu vou usar análise nodal, eu vou usar tensão no nó. Tensão no nó. Ok? E nunca esqueci isso aqui embaixo, ó. Minha caneta aqui, ó, ó, ó. Ó, eu quero, eu desejo, eu sugiro, eu imploro. Muita atenção nisso. Isso a gente vai usar no resto do nosso curso, ok? Vamos pegar esse circuitinho aqui. Vamos. O que eu preciso dele? Agora, eu só quero aqui, ó,
contar os nós. 1, 2, já botei um nó de referência, ó. 1, vou resolver, ó. 1, nó 2, nó 3. V3, eu vou dizer que é igual a 0. Né? É o meu terra. Então, eu preciso calcular, vou dizer aqui que vai ter um V1, V2. Então, a nova variável do meu sistema, qual é? Vai ser V1 e V2. Eu já sei calculando V1 e V2, eu calculo I, calculando I, eu calculo V, V do ramo, calculando V do ramo, pela lei de Ohm, eu tenho as tensões de ramo. Ó. As variáveis são as tensões de ramo. Vamos apagar tudo, ficou muito feio. Ó. As variáveis de circuito são as tensões de nós. De ramo. Tensões de nós são as incógnitas a serem determinadas. Que maravilha, né? Eu fiz aqui um procedimento básico. Eu vou contrariar logo a primeira, porque a primeira, o nó de referência, pode ser qualquer um. Mas geralmente o cara escolhe o que tem mais elementos, um nó que conecta mais elementos. Mas isso aí não é regra, é uma sugestão. Então, item 1, te dou esse circuito. Onde é que vai ter? Você vai selecionar um nó. Por essa teoria, você ia botar esse nó aqui. Ó. Tem um exercício para fazer em casa que obriga você a colocar o nó. É o mesmo problema que eu peço para você escolher esse nó. Porque aí você vai redesenhar a topologia do circuito. Quando o cara dá o desenho nesse formato, a coisa mais lógica é você já pegar o nó de referência aqui, que contraria fundamentalmente a grande... Olha, pega o desenho aqui, nem sabia que fazia isso, agora sabe, né? Que contraria fundamentalmente a estrutura do circuito. A estrutura do circuito, ó. Mentira. Contraria fundamentalmente a sugestão dele, porque a sugestão dele, ó, esse nó aqui, eu tenho um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Né? Então, seria o ideal. O que é que eu fiz? Eu peguei, ó, esse nó aqui que tem um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Né? Mas eu peguei porque o desenho já me induziu, né, a isso. Então, isso aí não é fundamental, né? Então, primeiro, selecionar um nó como referência. Ele está dizendo aqui que você pode selecionar o que possuir maior número de ramos. Né? Nó de referência. Ou, esse nó aqui, que vai ser o V3, tem potencial 0. 2. Atribua aos n-1 nós remanescentes em relação ao nó as tensões em relação ao nó de referência. 2. Eu venho aqui, vou chamar isso aqui de V1. Eu acho que eu até fiz aqui, ó. V1 e V2. Esse eu estou fazendo quase ao mesmo tempo. V1 e V2. 3. Aplique... Ó, 3. Cadê? Tem uma mãozinha aqui. 3. Aplica LKC em cada um dos nós. LKC o quê? Lei de Kirchhoff de corrente. Então, vou ter no nó 1. Ó, no nó 1, que está aqui, nó 1. Eu botei, está entrando em umzão. Está saindo em doisinho. Está saindo em umzinho. Eu vim aqui, ó. Em umzão está entrando. Está saindo em umzinho. Desculpa, esqueci esse doisão aqui, ó.
e umzão entrando, e doisão saindo, e umzinho saindo, e doisinho saindo. Nossa conversão saiu negativo, entrando positivo. Nó 2. Nó 2 está aqui. Nó 2 está aqui, ó. Nó 2 está entrando em doisão. Está saindo e 3, né? Está saindo e 3. E está saindo e está entrando em 2. Ó, fiz aqui ao contrário. Saindo em 3, negativo, entrando em 2, né? Então, ó, escrevi a lei de LKT em cada um dos nós. Aí depois ele me pede para aplicar a lei de Ohm. O que é que ele quer? Ele quer que eu aplique a lei de Ohm para I1, I2 e 3. O que é que significa isso? Escrever I1, I2 e 3 em função dos V's, né? Então, vem aqui, ó. Vamos apagar aqui. Eu venho aqui, ó. Quem é I1? I1 está aqui, ó. I1. I1 é V1 menos V1 menos V3, que é 0, e 1 é V1 sobre R1. É V1 sobre R1. Quem é I2? I2 é V1 menos V2 sobre R2. Quem é I3? I3 é V2 menos V3, que é 0, sobre R3. Então, I3 é V2 sobre R3. Né? Então, eu vou pegar agora esses valores, que é o item 5, e vou substituir na lei de Kirchhoff de corrente. Ó, vem aqui, ó. I1 e 2 aqui. I1 é V1 sobre R1 e 2 é V1 menos V2 sobre R2. Venho substituir. 2 e 2 está aqui, é grandão, é a fonte. E 2, V1 menos V2 sobre R2. E V2 e 3 é V2 sobre R3. Olha, fiquei com essas duas equações. Vou resolver simultaneamente essas duas equações. Olha que legal. Resolver simultaneamente essas duas equações. A primeira coisa eu vou ajeitar. Vou colocar, ó, V1 em evidência. E depois vou colocar V2. Colocar V2. E vou deixar I1 e 2 de um lado. 1 e 2, porque esse aqui é um valor, né? São fontes, né? Passei isso tudo para o outro lado. Então, vamos lá. Vai ficar V1 sobre R1 para lá, mais V1 menos V2 sobre R2 e 1 menos I2 para o lado lá. Esse outro aqui, ó, esse aqui vem para cá. Então, vai ficar V1 menos, né? Menos, né? V2 sobre R2. Isso foi para lá, ficou mais. V2 sobre R2. R2 ficou cá. Agora eu vou reorganizar. Ó. Vou botar o V1 em evidência. Quem é o numerador de V1? É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem é o numerador de V2? É menos 1 sobre R2. Quem é o numerador de V1 aqui na equação 2? É menos 1 sobre R2. Quem é o numerador de V2 na equação 2? Vai ser menos que o menos dá mais, vai ser, então, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Olha que maravilha. O que é que eu tenho aqui? Uma matriz. Mais ainda, porque eu só estou com fontes independentes, olha o que vai acontecer. Essa minha matriz essa minha matriz é simétrica. Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Vamos fazer um problema para a gente consolidar bem isso? Muito bem. Quem vai me ajudar? Luiz Eduardo.
Oi, professor. Está prestando atenção, Luiz? Aham. Dá para a gente bater uma bola? Vamos lá. Vamos lá, Luiz. Eu quero. A gente agora já está nodal, tá? Quer dizer, a gente vai diminuir o número das equações de soluções. A gente não vai trabalhar. A gente está trabalhando só com LKC e lei de Ohm. Né? Correto? Aham. Luiz, fala um pouquinho mais alto, tá? Ou então mais Oi, perto do sim. microfone. Fala aí. Tá, Deixa eu tá ver como é melhor? que você está. Tá bom. Bem, vamos analisar. Primeiro, tem que ter um nó de referência. Eu acho que você tem até uma mãozinha aqui. Nó de referência. Luiz, pela topologia do circuito, não está me deixando muita dúvida, não, né? Eu vou pegar de baixo, tá? Ok. Pronto. Pegando isso, ele me diz. Eu tinha 3 nós, não é isso? Sim. 1, 2, 3, né? Então a gente vai botar as nossas tensões nodais, né? V1, V2 e 3 aqui, V3 igual a 0. Isso. Então, esse aqui já foi. Nó. Agora ele manda eu escrever a LKC para esse nó. Vamos começar pelo nó 1, né? Vamos lá. Manda para brasa para mim quem vai ser a LKC desse nó. Ali no 1 tá entrando o I1 E, né? E 1, fala. e saindo o I2 e o I3. Então fica I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Boa. Tá. Então, esse aqui a gente já fez. Agora eu vou substituir I1 pela lei. Não, a gente já fez essa aqui. Agora vai botar a lei de Ohm para eles, né? Uhum. I1. O I1 é V1 sobre a resistência. I1 é esse aqui, ó, cara. I1 está passando aqui, ó. É a fonte de corrente, então ela tem prioridade, não é isso? Uhum. Ah, tá. I1, então eu já posso colocar aquele vale 5 amperes? Então já pode botar que é 5, né? Certo? Sim. Concorda comigo? Sim, concordo. Então I1 igual a 5. E 2. Tá aí 2 aqui, senão não vai dar. Quem vai ser 2? O I2, ele. O I2 e o I3 ele vai ser uma divisão do I1 após ele passar aquele, por esse Não, nó? o I2 é a corrente que está passando A aqui. corrente A tensão é I2 em função da tensão. Vai ser quem? V1 sobre a resistência que ele está passando ali? I2 é esse aqui. Então ele tem uma tensão aqui, ó. V2. Vamos supor que você tivesse achado V2 igual a 10 e V1 igual a 5. Depois a gente apaga essa besteira. Uhum. Igual a 5. Quem seria I2 que está passando aqui? Seria tensão V2, né? Aham. Quem é essa tensão V2? Na realidade, aqui tem que ser 10, senão eu fiz errado, né? Estou botando, eu tenho que ser de um potencial maior para o menor. Não, assim vocês não entendem. Até apagar esses dois aqui e esse um aqui. Ó, suponha que você achou V1 igual a 5 volts. Estava certo, você está saindo a corrente, está saindo maior para o menor. V1 igual a 15, vamos botar aqui, 15 volts. E V2 igual a 10. Ok? Uhum. 10 volts. Então, quem é I2? V2 é 15 menos 10 sobre 4. Concordas comigo? Vai ser, A diferença das tensões dividida ali pela resistência. né? Vai ser V1 menos V2 Dividido por 4. dividido por 4. Concordas? Uhum.
E 1 e 2. Quem é? E 3. Seria o V1 sobre 2? E 3, V1 sobre 2. Boa. V1 sobre 2. Agora vai pegar essas 3 aqui. E substituir no LKC. Vai substituir, lógico, na LKC. Então vai ficar, ó, 5, concordas? Menos e 2, menos V1. Vou até botar assim, menos V1 sobre 4, mais V2 sobre 4. V2 sobre 4, porque depois ele vai juntar, né? Uhum. V2 sobre 4. Menos V1 sobre 2 igual a 0. Menos V1 sobre 2. Olha que maravilha. 2 igual a 0. Então, vou escrever aqui em cima. Então, vai ficar 5 menos V1. O V1 acho que já pode colocar 3 quartos de V1, né? Boa. 3 quartos de V1. 5 menos 3 quartos de V1 mais V2 sobre 4. V2 sobre 4, igual a 0, certo? Uhum. Certo? Correto. Essa é a tua equação. Você pode agora passar isso tudo Pro outro lado. para o outro lado, né? E tem essa equação. Entendeu o princípio? Entendi. Ó, vamos ver se você fez certo. I1 menos I2 menos I3 igual a 0, lei de Ohm. I1, você botou 5. I2, V1 menos V2 sobre 4. E 3, V1, eu botei 0, mas você não precisava. Aí peguei isso, substituí no LKC, ó. Como você fez? Rearrumei. Passei para lá e rearrumei. Agora vou apagar aqui, ó. Porque você, ó, 3, aqui é teu 3, ó, né? 3 quartos de V1 menos V1 sobre 2, porque você passou para o outro lado, igual a 5. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui você pode arrumar. Como passou para o outro lado, está tranquilo. No 2, no 2 ele vai fazer, ele não vai escrever, no 2. No 2 vou botar as correntes, né? Então, quem está entrando no 2? Ele está entrando E I2 4. e 4. Isso, Boa. I2 e 4, saindo os 5. O I1 eu também considero que está saindo? Está saindo também. Né? Boa. Então, entrou I2 e 4, saiu I5 e saiu I1. I1. Boa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, I1 está aqui. E 4 está aqui. São fontes. Então, você já sabe que 1 e 4 está aí. Eu quero I2. I2... A gente não pode usar a que a gente calculou antes, não? Pode. V1 menos V2 sobre 4. E 5? E 5 é V2 vezes V2 sobre a resistência 6? É V2 sobre 6. Né? Agora você vai substituir. Isso aí ficou fácil. Agora você pega isso tudo. Substitui aqui. Né? Pega isso tudo. Ó. E 1, e 4, e 2, e 5. Rearruma. Olha que maravilha, Luiz. Eu fiz mais rápido porque eu sei que você já sacou esse negócio, como é que faz, correto? Aqui, como você tem duas equações a duas incógnitas, você pode pegar uma e substituir na outra. Mas, geralmente, como a gente está trabalhando com procedimentos, eu vou trabalhar sempre com matriz, tá?
Ok. Ó, aqui é a matriz, 2 por 2. Mais ainda, eu vejo que essa matriz, ó, é simétrica, ó, cara. Simétrica quer dizer o quê? Não tem fontes independentes. Todas as fontes são ideais. Resolvi. Achei V1 e V2. Ah, se eu achei V1 e V2, V1 e V2, o que é V1 e V2? São as tensões Nos nós. nodais. Ah. Ah, professor, mas ele não está correndo. Opa! Aqui, ó. E 2. Função de V1, V2 que você calculou. E 3. Função de V1 que você calculou, que era, estou dizendo que era suas unidades incógnitas, quem é que falta? E 5. Função de V2 que você calculou. Tranquilo? Tranquilo. Se você achou e 2, e 3, e 5, você tem, ó, e 2, você tem 2, então você tem, cadê minha caneta? Você tem, acha, V2 por onde? Lei de Ohm. Você tem 3, acha V3 por onde? Lei de Ohm. Você tem e 6, acha V5 por onde? Lei de Ohm. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, hein, Luiz? Nada. Ó, exemplo para fazer em casa. Encontre as tensões nos nós do circuito. Eu quero V1 e V2. Dei os valores de Z1. Estou dando aqui passo a passo. O que é que eu quero? Eu quero que você pegue esse slide e faça como o Luiz fez. Eu já estou dando, já selecionei o nó de referência. Né? Eu já coloquei para onde é que eu quero as correntes. Aí eu quero agora que você aplique LKC para cada nó 1, nó 2. Aplique lei de Ohm para achar as correntes em função das tensões nodais. Substitua no LKC e resolva a matriz, tá? Aí tem assim, atenção, é importante fazer. Eu estou dando a resposta, cara. Você vai fazer esse problema. Olha como eu quero que você faça. Você vai pegar, tem esse problema lá. Você vai tentar fazer. Resposta: V1 é 1 e V2 4 volts. Você achou isso? A solução vai estar disponível no PDF da aula. Você vai entrar aqui.